não sei exatamente. Mas é uma baita série, gente. Já assistiu, Cá, ou não? Não. Deus me livre. Assista. Não, gente, eu não tenho coragem. E assim, além da série, essa dá susto. Dá susto. Não. Porque tem todo tipo de terror. É a questão psicológica, de você achar que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece. De ver coisas que eles mostram na série. Baita série. Ó, teve uma cena que eu tomei um susto. Cara, eu fiquei tremendo por 15 minutos. Eu fiquei, acho que uns 15 minutos, sem brincadeira. É uma cena que acontece no carro, no meio de uma discussão. Não vou contar aqui o que aconteceu, obviamente. Mas acontece uma aparição ali que, sério, eu fiquei 15 minutos tremendo. Porque eu falei, gente, e a coragem agora? Eu tava assistindo sozinha, de madrugada, em casa, maratonando. Eu falei assim, gente, e agora pra retomar aqui o troço? Mas retomei, vamos lá. É muito boa, Maldição da Residência Rio. E pra finalizar o nosso 13º aqui, eu coloquei mais um bônus, que na verdade é o Fofão. Gente, o Fofão, pra quem não sabe, é um personagem que já apresentou programas de televisão infantis. É um personagem que serviu pra ser uma daquelas figuras como a gente tinha antigamente nos anos 80, o próprio Bozo, a própria Xuxa, a Vovó Mafalda, enfim, figuras que apresentavam desenhos animados para as crianças nos anos 80, início dos anos 90, e o Fofão foi uma delas. Ele teve um programa, enfim, era o ator Orival Pessini, e que morreu recentemente, inclusive, e a Globo contratou esse cara e falou assim, vai lá e cria um personagem que vai agradar as crianças. E aí ele falou assim, olha, eu tentei misturar uma coisa que fosse um palhaço, mas fosse também um urso, um cachorro, um extraterrestre, um porquinho. Eu misturei tudo e virou o Fofão. O que descreve pra galera o que é o Fofão, Fê? O Fofão, que foi um personagem super conhecido dos anos 80, no Balão Mágico, tinha uma lenda que diziam que o boneco era vendido e tal, e era o sonho de consumo de todas as crianças que nasceram nos anos 80. Eu tinha o Fofão. Dentre elas, eu. E... Dentre elas, eu. E tinha uma lenda que dizia que dentro do Fofão tinha um punhal. E era uma coisa maligna, assim. Era um punhal do demônio. Então, eu tinha o Fofão. A primeira coisa que eu fiz foi rasgar o Fofão pra saber se tinha um punhal. E aí? Lá. Mentira que você fez isso! Meu pai quase me matou, porque ele tinha me dado o Fofão e eu destruí o Fofão. Entendeu? Eu destruí o Fofão. Você abriu mesmo o boneco? Eu rasguei o Fofão, peguei uma tesoura e cortei o Fofão, mas não tinha nenhum punhal. Ah, que droga. Que droga! Eu tive Fofão, mas eu nunca tive essa vontade de abrir, porque eu pensava, pô, vou estragar meu boneco. Eu gostava muito do meu Fofão, cara. Era um boneco que, assim, ele tinha umas bochechas penduradas esquisitas, meio enrugadas e tal. Parecia um saco, sabe? Não sei nem se eu ficar falando de saco aqui. Mas era um saco de cada lado da cara, assim, pendurado, assim. Uma boca bem estranha, os olhos esbugalhados, assim, enfim. E ele tinha uma jardineira que até parece um pouco com a roupa do Chuck. Qual que é o problema com a jardineira, né? Tem que botar jardineira em tudo que é assassino, né? Enfim. Aí tem uma jardineira esquisitona e eu adorava, eu dormia abraçada com esse Fofão. Se ele fosse fazer realmente alguma coisa de madrugada, eu não estaria aqui falando hoje, entendeu? Que horror. Que horror. Mas teve muito caso de criança que fez isso, cara. Que abriu pra saber se tinha realmente. E não é só com o Fofão, não, hein? Né? Não é só com o Fofão, não. Com a boneca da Xuxa também teve isso. Ah, isso. Uma bonecona da Xuxa era grandona. Do demônio, não é? Isso. A época que se rodava Hilarie ao contrário, no vinil. As pessoas. E... Eu tenho um bônus track aqui, hein? Uma bônus? Manda. Dois bônus track. Manda. Um conhecido, também do cinema nacional, que é o nosso querido Zé do Caixão. Nossa! Que maravilhoso! O Zé do Caixão é muito bom. E ele tinha os filmes, eu não sei se eu vou falar certo, mas ele tinha um filme tipo A Meia-Noite Encarnarei em Seu Cadáver, sabe? Alguma coisa assim, matou a família e foi ao cinema. Os filmes dele tinham esse nome. Zé do Caixão, personagem de terror. E aí é uma dica pra todos vocês duas e vocês que estão ouvindo o podcast. Esse filme tá no YouTube, se eu não me engano, é um filme italiano e chama O Rato Humano. Por favor, assista. O Rato Humano? O Rato Humano. Mas é italiano e tipo, dá pra pôr uma legendinha ou é fácil de entender? Porque eu me lembro, eu assisti dublado. Dublado no YouTube? No YouTube. O Rato Humano. Rato Humano. É um suspense ou é trashzão? Ele é um... Não, o Rato Humano não tem como ser suspense. Mas pelo que eu me lembro, a história era um cientista que fez uma experiência, fez um híbrido de um rato
e um homem. Então é uma história que passa no Caribe, se eu não tô enganado e tal. E as pessoas começam a morrer aparentemente com mordidas de ratos, assim. Então eles confiam que é um... Eu não sei nem como é que é o coletivo de rato. Uma colmeia, Uma colmeia! Uma alcateia de ratos. Eu não sei qual é o coletivo de ratos, mas descobrem o rato humano. Mas a figura do rato humano é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida. Mas assusta. Ele assusta mais que o Que horror! O dentinho dele, assim, dá medo. Eu tive pesadelo com o rato. Que absurdo, cara! O rato humano. E o Léo apareceu aqui no estúdio, bem na hora que a gente tava falando do rato humano, e agora eu vou ter pesadelos com a figura do Léo aqui, olhando pra gente aqui no vidro do estúdio. Meu Deus do céu. Acho que ele já tá falando e já deu. Já deu, o Léo. Enfim, tenho muito medo dessas coisas, vou pesquisar sobre o rato humano e tenho muito medo de outra coisa que não era pra ter medo também. O quê? Manja aquele bonequinho do robozinho que arranca as penas do Pica-Pau? Nossa. Tem um episódio do Pica-Pau que tem um robô que ele puxa as penas de frangos, né? E consequentemente do Pica-Pau. Cara, joga aí, acho que tem um nome, ele tem um nome. Eu lembro. Nossa, eu não lembro qual que é o nome, mas gente, é icônico. Eu tenho muito medo desse robozinho. Ele fazia um barulhinho tipo... E ele ia pra pegar as peninhas do Pica-Pau. Não riam, eu tenho muito medo. Começava esse desenho, cara. Começava esse episódio, eu sou muito fã do Pica-Pau. Começava esse episódio, eu tirava de canal. Juro, eu tinha muito medo desse robozinho. Meu Deus. Acho que é puxa-frango, um negócio assim. Sei lá. Puxa-frango. Olha até onde a gente tá, gente. Chega, encerrou, enfim. Ótimo Halloween pra todos vocês. E filme de terror é legal, sabendo apreciar, muito legal. É muito legal. Não é. Olha que o Homem-Rato vai te pegar. Deus me livre. Você ouviu Pausa pro Croissant, um podcast Pod Agency.